Olá, galera da Hemodiálise, e aí, tudo bem com vocês? Eu sou a Rúbia e eu vim fazer mais um vídeo para o nosso canal, a Hemodiálise. Bom, gente, hoje eu venho fazer o nosso vídeo tipo um documentário, uma opinião, ou contar um pouco mais para você, um pouquinho sobre esse assunto, como é para mim, como cadeirante, dar conta de todos os cuidados que a hemodiálise precisa ou exige. Bom, eu resolvi falar isso para você conseguir entender, talvez digamos isso, sobre como é ter uma vida sobre 4 rodas, né? Se você me perguntar se é fácil, não. Mas não pelo fato de não ser fácil, não seja possível. Então, como eu nunca tive a oportunidade de andar, o andar para mim, ser bem sincera, não faz falta, porque eu nunca tive. Eu ganhei a minha primeira cadeira de rodas mais ou menos quando eu tive os meus 10 anos, sabe? E eu lembro que o meu médico tentou várias vezes com que eu pegasse a muleta, mas eu tinha assim uma sensação de desespero quando eu via as muletas e me dava muito medo de tentar ficar em pé com elas, sabe? E quando eu falo assim, no sentido de passado, foi na minha infância, porque eu passei com tudo isso, sabe? E assim, lá pelos meus 10 anos mais ou menos, foi que ele me ofereceu a cadeira de rodas pela primeira vez. E gente, como criança sonha, como criança tem, digamos que o dom de fazer as coisas até de uma forma mágica, para mim foi quase que um sonho, sabe? Eu lembro que quando eu olhei para a cadeira, eu senti aquela sensação assim de liberdade, como se agora eu posso, sabe? Porque a partir daquele momento eu ia poder me locomover ou andar, sabe? Mesmo que fosse simplesmente dentro de casa ou, quem sabe, até a próxima esquina, mas seria algo que eu poderia fazer por mim, entende? Então, assim, foi algo mágico. E a partir daquele momento, eu poderia ter mais liberdade, que era o que eu sempre busquei. Bom, talvez você esteja encontrando o meu vídeo agora e seja o primeiro que você esteja assistindo e você não esteja entendendo nada. Essa louca aí tá viajando hoje, uma coisa hemodiálise, daqui a pouco puxa uma cadeira de roda, enfim. Bom, eu tive um neuroblastoma ainda bem na minha infância, mais ou menos com 3 a 5 meses de vida. E por conta desse neuroblastoma, eu fiquei numa cadeira de rodas. Não tem ligação com a hemodiálise. Talvez você está fazendo hemodiálise e pensar, meu Deus, amanhã eu vou estar numa cadeira de rodas. Não é bem assim, tá? Se esse foi o teu pensamento, pode desconectar, porque não é assim que a coisa funciona, ou tão fácil assim, tá? Mas, para mim, o andar foi com a minha cadeira de rodas. Foi onde eu consegui brincar com os meus amiguinhos na escola. Foi onde eu consegui ir até o refeitório fazer o lanche, né? Com a minha turma de aula ou de classe. Foi com ela que eu aprendi a ir pegar o sol, quem sabe se a tua imaginação permitir,
até fazer o correr da chuva. Por que não? Sabe? Talvez agora você possa estar se perguntando também, mas teve muita coisa que você não pôde fazer na sua infância por não andar ou simplesmente por ter uma cadeira de rodas. Sim, eu nunca pude subir numa árvore, eu não brinquei na rua, eu não participava dos jogos e quando tinha jogos, intersérie, esse tipo de brincadeiras na escola, eu ficava na reserva ou eu ficava na torcida. Mas como o momento era a infância e a gente como criança tem, digamos que o dom de ver até coisas boas em momentos difíceis, isso não me afetava. Eu fazia ou participava mais de brincadeiras quando eram brincadeiras mais paradas. Então, eu adorava quando chovia, que aí a gente tinha brincadeiras dentro da sala de aula, na hora da educação física, porque aí eu podia participar, eu podia realmente brincar com os meus colegas, porque isso eu conseguia fazer. Eram apenas joguinhos variados, sabe? Mas, felizmente ou infelizmente, a gente não é criança para sempre. E com o passar dos anos, a gente vai aprendendo, ou a gente conhece, para não dizer que aprende, o preconceito. Mas, às vezes, até a gente aprende a lidar com ele. E, querendo ou não, essa é a vida, cheia de altos e baixos. E, gente, infelizmente, eu digo infelizmente, porque eu gostaria do fundo do meu coração que isso mudasse. Mas o tal de preconceito parece que sempre vai existir. E tem pessoas que têm paixão de demonstrar isso assim, a cara dura, sabe? Então, assim, o que existe, no meu ver, é a diferença entre o preconceito vindo de pessoas que a gente não conhece, do preconceito de pessoas que a gente conhece, ou quem sabe que sejam até da nossa família, sabe? E é esse que dói, esse que machuca, esse que às vezes até nos desanima e em algumas vezes fazem até com que a gente perca a confiança que a gente tem em nós mesmos, sabe? Mas por que esse preconceito, essas coisas que nos falam, nos afeta tanto? Porque ele vem de pessoas a quais nós nos importamos, de pessoas a quais nós podemos dizer que amamos e que a gente acha que elas também nos amam. E talvez, num certo momento, a gente até idolatre essa pessoa ou essas pessoas, sabe? Enquanto que as pessoas que a gente mal conhece ou não tem uma certa intimidade, quando falam alguma coisa pra gente, passa despercebido, porque ela não conhece a nossa rotina, porque ela não conhece as dificuldades que a gente passa, ela não sabe como realmente é a nossa vida, não conhece os nossos objetivos de vida e talvez nem saiba quais são os nossos sonhos, né? Por isso que dá tanta impacto, digamos assim, em nós. Bom, lá pelos meus 16 anos, eu dei de cara com aquela máquina. E aí? Tudo que eu vivi até o momento foi meio que virado de ponta cabeça. Não foi fácil. E naquela época ainda eram as máquinas de banho, que tinham uma tecnologia bem inferior à máquina que tem hoje. Sabe? E foi aí que eu tive que arregaçar as mangas
e literalmente fazer um novo começo. E por que eu falo em um novo começo, ou quem sabe você prefere até um recomeço? Porque além de eu já ter as dificuldades que eu já tinha com a minha cadeira de rodas, a partir daquele momento eu teria que aprender a cuidar de mim de uma maneira meio que completamente diferente. A partir daquele momento, digamos que tudo mudou. E agora? O que fazer? Como fazer? Se do jeito que até o momento eu fazia, a partir daquele momento não dava mais. Então, o jeito é arregaçar as mangas e simplesmente recomeçar. E olha que antigamente, gente, se você olhar para trás, talvez 5, 10 anos, não tinha tanta oferta como tem hoje. Antigamente, a gente não tinha a internet, não tinha grupos para trocar opinião ou um para ir ajudando o outro, sabe? A informação não era tão facilitada. E mesmo dentro da nossa clínica, lá onde a gente faz as nossas sessões de hemodiálise, a gente não tinha informação ou tanta informação e nem tantos profissionais disponíveis para nos ajudar. Eu falo isso porque a clínica onde eu faço as minhas sessões de hemodiálise me oferecem um bom suporte. A gente tem um nutricionista se precisar conversar, tem a assistente social, a gente tem os nossos médicos nefrologistas, tem o enfermeiro, tem as meninas da sala, que é o tradicional. A gente tem também a fisioterapia e tudo isso nos ajuda a dar suporte. Tudo isso facilita, não tanto na questão do ajudar a colaborar, passar o tempo, porque também tem internet e tem televisão, mas isso nos ajuda nos dando força, isso nos ajuda em conhecimento. Eles ensinam a gente como fazer as coisas, eles dão um norte, nos dão uma oferta. E isso, para nós que somos pacientes, é o que a gente realmente precisa. Ter informação, buscar informação e principalmente fazer um bom uso da informação. Mas assim, por que hoje eu resolvi ficar até falando sobre tudo isso? Porque você já deve ter percebido que, assim como você, eu também faço hemodiálise. Eu tenho que controlar a quantidade e a qualidade dos líquidos. E eu não sou. Eu preciso cuidar do meu acesso. Hoje, por exemplo, eu não posso mais entrar e nem sair do meu banho sozinho, porque eu faço as minhas sessões de hemodiálise por um catéter. Por quê? Porque eu já tenho mais de 24 anos de hemodiálise. As minhas pernas não têm acesso, suporte para fazer uma fístula. E como eu já tive várias fístulas, já tive vários catéteres, eu estou usando o meu único acesso que eu tenho desde que eu retornei à hemodiálise em 2018. E por que eu digo eu retornei? Se eu comecei lá atrás com os meus 16 anos e hoje eu tenho 41. Porque, gente, eu tive a oportunidade ou possibilidade de fazer 2 transplantes. Só que cada caso é um caso e existe porém. Pelo fato de eu ser deficiente, de eu ter uma cadeira de rodas, eu tenho a minha bexiga neurogênica. E o que é uma bexiga neurogênica? Ela não consegue se esvaziar. E para que ela seja esvaziada,
A gente precisa fazer isso por um procedimento chamado cateterismo, sabe? E aí esse cateterismo é feito 1, 2 ou quem sabe até 3 vezes durante o dia, que é apenas colocar uma sondinha na uretra e tirar a bexiga. Só que ao mesmo tempo que a gente faz isso para tirar a urina e evitar um refluxo, ou seja, que a urina que está na bexiga contaminada retorne para o rim para ocasionar uma infecção urinária, ao mesmo tempo que a gente tira o fato de colocar, você pode também ocasionar uma infecção urinária. Então, assim, é meio que uma faca de 2 gumes. Ou aquela velha história, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É mais ou menos por aí que a banda vai, sabe? Porque assim, ao mesmo tempo que a gente ajuda, indiretamente a gente acaba também que meio que prejudicando. Então, por conta disso, os transplantes que eu fiz não tiveram tanto sucesso. Esses dias eu estava olhando, mesmo na internet, um senhor com praticamente 50 anos de transplante. O meu primeiro transplante durou quase 3 anos. O meu segundo transplante durou quase 10 anos. E talvez você possa estar pensando, mas não tem nada para fazer sobre isso? A gente tentou. Mas cada caso é um caso. Cada corpo reage de uma maneira. Eu cheguei até a usar, por um período, aquelas bolsinhas de urostomia para tentar, na tentativa de ver se parava as infecções ou se diminuir. E, gente, no meu caso, para mim, pode-se dizer que foi bem pior, porque não deu resultado nenhum, sabe? Nos exames. E além de não ter melhorado os meus exames, o que poderia ter feito com que o rim durasse um pouco mais, ainda tirou toda a minha liberdade para tomar um banho, para conseguir empurrar a minha cadeira de rodas. O mesmo fato de eu simplesmente passar da minha cadeira para minha cama. Eu faço isso sozinho. Isso o catéter me permite. Por quê? Porque eu faço as coisas sempre de maneira como se fosse em etapas. Então, eu troquei a minha cama, aí depois que eu primeiro eu troquei, aliás, a minha cadeira, aí depois eu comprei a minha cama, e aí depois eu medi a altura da cama com a cadeira e comprei um colchão que desce a mesma altura da cadeira, porque aí é só eu levantar a bunda da minha cadeira e passar para minha cama. E aí depois que o corpo vai, as pernas você puxa ou você coloca, sabe? Então assim, tudo tem que ser calculado. Talvez você seja cadeirante, talvez você não seja cadeirante, sabe? Mas assim, para nós que temos uma deficiência, as coisas são um pouco mais difíceis, sabe? Porque hoje ainda, infelizmente, nós não temos a acessibilidade. Ou você já parou para pensar quando você sai na rua, aonde você vai encontrar um simples banheiro acessível? Você já parou para pensar quando você anda numa calçada, que você tá lá caminhando, se tem uma rampa, se a calçada é plana, se a calçada não é de grama, ou quem sabe até pedra brita. E aí, como que nós que somos cadeirantes vamos conseguir andar num gramado, ou quem sabe numa calçada de pedra brita? Não tem como, sabe? Ou quem sabe até fazem, ou aliás tentam fazer um acesso, porque fazem as calçadas, fazem as rampas e deixam um degrau nas rampas. Para quê? Só para a gente cair, porque a gente não consegue descer
e subir aquilo. Isso quando não penso que a gente tem motor nos braços para subir as rampas que planejo. Porque, gente, não é todo mundo que tem condições financeiras de ter uma cadeira de roda de motor. E não é porque você tem que todo mundo vai ter, ou que todo mundo vai querer ter, ou quem sabe até poder ter, sabe? Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso para você? Amplie a sua visão, sabe? Se cuide. Sempre. Cuide a quantidade e a qualidade dos líquidos que você ingira. Cuide do seu acesso. Se for uma fístula, faça o possível para ela durar o quanto for necessário. Ou seja, até a chegada do teu transplante ou vai que, né? Fique ligado nos seus exames. Quando der alteração, converse com o seu médico nefrologista. Se for necessário, vá buscar um outro especialista para você conseguir manter a qualidade que você precisa, mesmo sendo um caso clínico. Porque assim, quanto mais saudável você se manter, mesmo dependente de uma máquina de hemodiálise hoje, melhor vai ser a sua recuperação lá quando chegar o seu transplante. E eu falo isso por experiência própria, porque eu já passei por 2, sabe? Se vai ter um terceiro, eu não sei. O destino a Deus pertence. Hoje eu tô aqui. Hoje eu tô fazendo todos esses cuidados, né? Incluindo também o cuidado com a nossa alimentação, porque a gente tem o nosso famosinho potássio, né? Que se a gente não controlar, o bicho pega, né, gente? Mas assim, é difícil, é complicado. Às vezes pode dar vontade da gente desistir. Só que eu tô falando tudo isso pra você, pra quem sabe você conseguir olhar com mais leveza pra sua vida. Talvez você consiga olhar com mais facilidade, sabe? E aquela coisa assim, eu vou para as minhas sessões de hemodiálise com o carro da saúde. Eu não sei como você vai. Então, como eu sempre digo, eu posso falar para você e mostrar para você as minhas experiências na tentativa de ajudar você, sabe? Então, assim, o meu motorista, aliás, são vários, mas o meu motorista do dia, ele tem a rúbia e a cadeira de rodas para colocar dentro do carro. Quando a gente chega lá na clínica, ele tem a rúbia e a cadeira de rodas para tirar dentro do carro. Quando a rúbia sai da sessão de hemodiálise, muitas vezes eles têm a gentileza, porque isso não é obrigação deles, tá, gente? É a gentileza, por isso que eu chamo sempre eles de anjos. Eles me buscam até a sala da hemodiálise. Eles me popam até de empurrar a cadeira até o carro. Me colocam dentro do carro, carregam a minha cadeira e quando eu chego em casa eles fazem tudo isso de novo, sabe? Por que eu tô falando isso pra você? Porque talvez o seu motorista chegue aí com a maior intenção do mundo e olhe pra você e lhe diga bom dia. E não tem um bom dia teu. Talvez você até dê uma patada nele. Mas será que vale a pena você descontar talvez essa raiva, quem sabe essa falta de aceitação ou talvez até resistência que você ainda tenha guardadinha aí dentro de você, pelo fato de você precisar fazer hemodiálise nele? Por que não dar um bom dia para ele? Ele está fazendo o trabalho dele, sabe? Ele não tem culpa nenhuma de nós ter que ir várias vezes na semana. Ou quem sabe até dele ter que nos socorrer numa emergência. Ou quem sabe até
nos levar a fazer sessão de hemodiálise extra porque bebemos demais. Quanto a isso, graças a Deus, eu nunca precisei fazer. Nesses meus 24 anos, eu nunca precisei ir até a minha clínica para fazer sessão de hemodiálise extra pelo fato de eu ter ingerido muito líquido. Sabe? Eu coloco meio que metas para mim durante o dia, eu faço um controle bem rígido, eu tenho um cuidado bem grande, porque eu sei que não é legal. Eu já tive a sensação de falta de ar por conta de líquido, mas foi em internação, porque foi feito várias medicações são líquidas, foi feito vários soros para diluir a medicação, o soro é líquido, e querendo ou não a coisa vai acumulando. E às vezes a gente tem o ar da graça de chegar lá para fazer a nossa sessão de hemodiálise com a nossa pressão bem baixinha, e aí, como vai tirar? Sabe? Então assim, ó, hoje eu gostaria que você refletisse mais uma vez sobre a sua vida, sobre a sua qualidade de vida. Porque, gente, querendo ou não, mesmo nós sendo dependentes da hemodiálise, mesmo nós não sabendo qual vai ser o momento que aquela tão sonhada ligação vai chegar para nós dizendo: a gente tem um rim para você. A gente precisa se cuidar, nós precisamos nos manter bem, nós precisamos oferecer qualidade de vida. Como eu sempre falo para você, o e se, sempre, gente, sabe? Quanto mais informação você tiver, quanto mais oportunidade de conhecimento você tiver, é ótimo. Quanto melhor você conseguir se cuidar sem se tornar neurótico, melhor ainda, sabe? Uma coisa vai levando a outra. Sempre vai acontecer isso, sabe? A gente sabe que já tem pós e contras que chega, então não vamos ficar organizando, digamos assim, ou ajeitando para a gente passar mal, sabe? Vamos fazer as coisas certas para darem certo. Vamos olhar para a nossa vida, vamos tentar viver com a vida que nós temos, sabe? Independente de você ter ou não ter uma cadeira de rodas, fazer uma hemodiálise. É mais difícil, é? Tem coisas que para mim fazer é bem mais complicado do que para você. Porque eu meio que sempre, para não dizer a cada momento, eu necessito de ajuda, sabe? E no mundo lá fora, há muito mais do que dentro da minha própria casa. Porque lá fora ainda tem a falta de acessibilidade. O que às vezes nós conseguimos ter em casa quando nós somos deficientes. Porque a nossa família acaba que se reorganizando para conseguir oferecer esse suporte como uma espécie de liberdade. E aí a gente consegue fazer as coisas ou mais alguma coisa sem precisar ter a ajuda de alguém, o que para nós vai ser muito bom. Vai dar, além da sensação de liberdade, além daquela confiança, vai dar um bem-estar. E é isso que eu quero para você, sabe? Aquela coisa assim, se cuide, se preserve, se mantenha sempre bem. Olhe para você não como um pobre coitado que faz hemodiálise, não. Olhe para você como uma pessoa que tem a capacidade de sonhar, que tem a capacidade de merecer os sonhos que tem aqui e aqui, e a capacidade de realizar. Por que não? Não vai ser uma máquina que vai impedir. Quanta gente faz hemodiálise? Eu mesmo fazendo hemodiálise consegui chegar na metade de uma faculdade.
não conseguir ir adiante porque o meu corpinho não permitiu. E na época eu estava inclusive transplantado. Se você transplantar, você não vai virar imortal, sabe? Sonha com o teu transplante. Se você acha legal correr atrás, corre, mas corre com os pés no chão, sabe? Porque aí você vai conseguir dar conta dessa nova vida que vai chegar para você, porque é uma vida diferente, bem diferente da imobiliária, sabe? Então, assim, ó, gente, mais uma vez, o que eu posso dizer, como o que eu sempre digo para você, te cuide, se preserve, olhe para você. Se você sentir necessidade, faça uma terapia. E quando eu digo se cuide, se cuide de verdade. Tome a quantidade ideal de líquido que você pode, não a quantidade que você deseja, para você não ter que passar mal durante a sua sessão hemodiálise. Tá bom, gente? Então, assim, vamos nos cuidar, vamos nos preservar e vamos nos manter sempre firme e forte para quando chegar o dia a gente poder entrar nessa nova vida que a gente tanto sonha, tá bom?